Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui na minha saga. Hoje nós vamos continuar o vídeo sobre conseguir a minha cidadania e agora. Se você por um acaso ainda não viu o vídeo anterior, pausa este vídeo, vá até o vídeo anterior que nós fizemos sobre como se comportar com a dupla cidadania italiana. É bastante importante que vocês assistam primeiro aquele vídeo para poder assistir esse, porque isso é uma continuação, ou seja, muitas das coisas que nós vamos falar aqui hoje são derivadas daquele outro vídeo, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você não acompanhe a minha saga, você está chegando agora, você encontrou esse vídeo no YouTube, nós temos um blog chamado www.minhasaga.org, onde a gente fala sobre cidadania italiana e a Itália de forma geral. Então, na descrição do vídeo, logo embaixo do vídeo tem lá, antes dos comentários tem a descrição. Você clica lá e você vai ver os links que eu vou estar me referindo neste vídeo, porque como são passos burocráticos, e eu já escrevi sobre eles no blog, então vai ser mais fácil para a gente poder acompanhar usando seja o vídeo, seja o blog como apoio, tá? Bom, é o seguinte, hoje vamos falar da parte prática, ou seja, você obteve o reconhecimento da sua cidadania e você chegou na Itália, ou você está chegando na Itália. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, aonde foi feito o reconhecimento da sua cidadania? Foi feito no Brasil através do consulado italiano ou foi feito aqui na Itália através de um comune? Por que eu estou falando isso? Porque se você veio até a Itália e fez o seu processo aqui num comune, você já tem a carteira de identidade italiana, que é um documento que é emitido para quem é residente aqui. Se você efetuou o seu processo no Brasil através do consulado italiano, o único documento que você vai ter na mão é o seu passaporte italiano. E aqui, dentro deste assunto, eu já quero dar uma primeira dica, que é a seguinte. Infelizmente, os processos no Brasil demoram muito tempo, demoram anos, às vezes 10, 12 anos. E aí quando a pessoa recebe uma cartinha do consulado dizendo o seu processo terminou e nós declaramos que você é cidadão italiano e você pode fazer o seu passaporte. Algumas pessoas, no desespero de que obteve o reconhecimento da cidadania e quer vir para a Itália correndo, passa pela cabeça dessas pessoas, eu sei que vai parecer absurdo o que eu vou dizer, mas já aconteceu, de algumas pessoas ignorarem completamente a ideia de fazer o passaporte italiano no Brasil e vir diretamente para a Itália com o passaporte brasileiro. É a pior roubada que vocês fazem fazendo isso. Por quê? Eu adoro dar exemplos inversos, então aqui vai mais um. Imaginemos que um italianinho que nasceu aqui de pai italiano e mãe brasileira aqui na Itália, ou seja, ele tem a dupla cidadania italiana e brasileira, vai ao Brasil, resolve morar lá por um tempo e chega lá com o passaporte dele italiano. Imagina esse pobre coitado entrando num poupa-tempo e pedindo para fazer um RG brasileiro. Não vai adiantar ele falar, não, mas eu também sou brasileiro porque, embora eu nasci na Itália, mas olha, eu juro que eu sou brasileiro também, porque minha mãe é brasileira, eu também tenho direito, meu documento está lá transcrito. Imaginem a situação. Ou então na Receita Federal, enfim, qualquer órgão brasileiro, público, que esse pobre coitado entrar com o passaporte italiano, vão rir da cara dele, vão falar que esse moleque é bobo. Não faz sentido, ou seja, vai ser muito mais difícil a vida dele. Uma hora ele vai conseguir, porque aí ele vai entrar em contato, alguém, uma boa alma caridosa, vai entrar em contato com o consulado brasileiro aqui, vai dizer, não, realmente, ele é cidadão brasileiro, etc, etc. Mas, se você fizer a mesma coisa, você chegar com a cidadania italiana, chegar aqui na Itália, sem nenhum documento italiano, e uma cartinha do consulado dizendo que você obteve a sua cidadania, não vai servir para nada. Então, primeiro passo, venha com o seu passaporte italiano. Muito bem. Então, nós já temos a seguinte situação. O requerente chegou na Itália com um documento de identificação, seja ele a carteira de identidade italiana, seja o passaporte italiano. Primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é fixar a sua residência. Eu não vou falar sobre residência aqui porque não é o objetivo do vídeo e isso está exaustivamente escrito na minha saga, mas eu só vou dar um pitaquinho rápido, tá? Quando você vem morar na Itália, fixar a residência significa alugar um imóvel, ir até a prefeitura da cidade onde você vai morar, que chama-se comune, e neste comune você vai solicitar a sua inscrição como cidadão residente daquela prefeitura.
O funcionário vai pegar os seus documentos, vai te pedir, por exemplo, uma cópia do seu contrato de aluguel, o seu documento italiano para provar que você é italiano e não precisa de um visto, como se fosse um cidadão estrangeiro. Vai recolher esses documentos e uma vez que você apresentá-los, este funcionário vai mandar um guarda municipal até o imóvel que você declarou que está morando, e este guarda municipal vai verificar duas coisas. Se efetivamente você mora lá e você não está declarando que você mora sem morar, e se este imóvel dá condições de habitabilidade, ou seja, aqui na Itália todos os imóveis são cadastrados na prefeitura. E existe um número máximo de pessoas que nós podemos viver. Não é igual no Brasil que a gente coloca lá um colchão no chão, coloca uma beliche, uma triliche e numa casa com 2 quartos moram 8 pessoas. Isso aqui na Itália não é permitido, pelo contrário, é proibido e o guarda vai fazer exatamente essa verificação. Uma vez visto que você efetivamente mora ali, que a casa dá direito a inscrever mais uma pessoa, digamos que você veio morar com amigos que já tem 3 pessoas na casa com 2 quartos. Ok, você pode ser inserido como quarto? Muito bem, então esse guarda vai voltar na prefeitura e vai dizer, ok, você pode inscrevê-lo sim como residente aqui, porque ele efetivamente está ali e a casa tem condições higiênico-sanitárias para receber mais uma pessoa. Uma vez feito isso, você passa a ser residente na Itália. Por que isso é tão importante? Porque uma vez que você é residente, você pode usufruir de benefícios e serviços que a prefeitura oferece aos cidadãos residentes. Neste momento, você já vai poder fazer a carteira de identidade italiana. Então, naquele momento, você já vai ter o seu primeiro documento italiano. Ah, Saga, mas tem lá, eu já tenho o passaporte. O passaporte não é um documento? Então, o passaporte é um documento de viagem. Voltando ao exemplo anterior, imagine se você no poupa-tempo, você é brasileiro, nasceu, tudo bem que tenha nascido no Brasil, chega no poupa-tempo com seu passaporte brasileiro. As pessoas não vão entender o porquê que você está com um passaporte brasileiro e não um RG. Entenderam? Quer dizer, não é que não pode ser usado o passaporte, mas se você mora na Itália, se você quer viver aqui de forma normal, sem levantar muita conversa, muita discussão, por que você está fazendo aqui, etc, etc, tenha um documento que qualquer outro cidadão italiano que tem, que é a carteira de identidade italiana, tá? Muito bem, conseguiu sua carteira de identidade italiana, que fica pronto no mesmo dia, na hora, só levar fotos também, vou colocar o link de como fazer isso na descrição do vídeo. O segundo documento que você vai precisar é o Codice Fiscale, que é a nossa versão italiana para o CPF. Então você vai até uma agência delle Entrate, que eu vou deixar o link aqui também, como fazer isso. Também sai na hora para cidadãos italianos, você só vai precisar dar um endereço, porque é necessário, no momento que você faz o pedido do seu Codice Fiscale, embora você já saia de lá com ele numa folha impressa, mas é necessário que você apresente naquele momento um endereço válido aqui na Itália para que seja inserido no sistema. Então, até agora nós temos a carteira de identidade italiana e o Codice Fiscale. Com esses documentos em mãos, você já pode fazer uma coisa que eu imagino que 99,9% das pessoas que vêm para a Itália ou que saem do Brasil para ir morar num outro lugar querem fazer, que é procurar emprego. Para você procurar emprego, você vai procurar um lugar chamado Centro per Impiego, ou seja, Centro para Emprego. O Centro per Impiego é um órgão do governo italiano que tem em todas as províncias italianas, que é como se fossem os nossos estados no Brasil, ok? Então você vai chegar num Centro per Impiego e você vai pedir, primeira coisa, você precisa ser inserido na lista de colocamento, ou seja, numa lista de pessoas que estão procurando uma colocação profissional. Aqui cabe um outro parênteses. Quando você chegar no Centro per Impiego, você deve pedir para a pessoa não só te cadastrar, mas também peça para um apontamento de um colóquio, ou seja, você vai pedir para que a pessoa faça uma entrevista com você para te ajudar a inserir no mercado de trabalho na Itália. Como que isso é feito? Dou um exemplo clássico. Uma vez eu estive com uma amiga, e é até interessante esse exemplo para que vocês entendam um pouquinho como funcionam as coisas aqui. Quando o jovem já faz 14 anos, ele já é automaticamente inserido na lista de colocamento. Então a gente que já vem do Brasil, a gente já chega aqui em desvantagem, porque todo mundo já está cadastrado. Essa minha amiga chegou no fiche de colocamento
E o cara falou, ok, me dá o seu currículo. Ela trouxe, já tinha impresso um currículo em modelo italiano bonitinho, tinha estudado no Brasil, tinha nível superior, tinha pós-graduação, etc, etc. Mas, obviamente, aqui não vale de nada, porque ela estudou lá e não tem uma experiência comprovada aqui. E ele começou a colocar no sistema os dados dela, conversando com ela e colocando no sistema. Ela terminou de colocar as qualificações dessa minha amiga, apareceram 150, 140, 150 ofertas de emprego para ela. Já assim, ele falou assim, bom, olha só, vamos lá, o que mais? Mulher, ok, idade tal, vagas de emprego. Você tem um meio próprio? O que significa? Você tem um carro, uma condução, um motorino, uma Vespa, alguma coisa do gênero? Ah, não tenho. Caiu para 15. Por que isso? Porque na Itália, geralmente, as empresas, as indústrias, elas não ficam no centro da cidade. Por exemplo, eu moro em Pisa, na cidade de Pisa não tem uma indústria, tem a 2, 3 quilômetros daqui, não é longe, chama-se Zona Industriale. E na Zona Industriale tem os empregos. Então, se você depender de ônibus, você não necessariamente chega nesses lugares. Então, se você tiver uma bicicleta, um motorino, que a gente chama que é a Vespinha, 50 cilindradas, etc., você já vai ter muito mais possibilidades de chegar no emprego. E isso as empresas geralmente solicitam, já no anúncio do emprego está assim, com o meio próprio. Porque a empresa não vai querer ficar esperando, sabe que não dá para ficar contando com um funcionário que vai depender de ônibus ou trem ou metrô, etc. Ok. Quando ela falou que ela não falava italiano, que ela falava inglês, ela falava uma série de línguas, mas quando ele percebeu, mas o italiano, né, não está muito bem. Não, eu não falo italiano, eu falo isso daqui que eu estou falando com você. Ele falou, olha, desculpa, mas não é o suficiente, eu vou ter que colocar aqui que você não fala italiano. Caiu para 2 empregos. Vejam, de 150, o fato de não ter um meio próprio já diminuiu muito esse valor. Quando falou que não tinha italiano, praticamente sumiram. E ainda o rapaz ainda adicionou e falou o seguinte, olha, nem para trabalhar numa fábrica, porque você precisa ter um nível de italiano mínimo para entender o que o seu chefe vai pedir para você fazer. Então, praticamente não existe ofertas de emprego sem que você fale a língua do país, que é o que nós discutimos no último vídeo. Ok, uma vez que você fez o colóquio, que você foi até o Centro per Impiego, a segunda opção é procurar empresas privadas ou agências de emprego. Aqui tem Job, geralmente o nome é Job, Job Rápido, InfoJob, Manpower, Man at Work, enfim, tem uma série, toda cidade média vai ter uma empresa que oferece emprego. Então você vai chegar até lá, geralmente eles já têm os empregos colados, você chega e, enfim, e desenvolve a conversa. Uma dica que eu dou, que eu já dava quando eu trabalhava com cursos profissionalizantes, que eu dava palestras e dava aula sobre o assunto. Para os meus alunos eu falava o seguinte, não adianta você ficar esperando cair do céu. Não adianta você colocar currículo online na internet e ficar esperando que amanhã ou depois vão te chamar. Isso não funciona no Brasil, isso não funciona na Itália, a não ser que você tenha um currículo sensacional, você se cadastra no cato.com.br e o tipo de emprego, você é um profissional extremamente requisitado, aí vai dar certo. Exemplo, ontem eu saí com a Luciana aqui na cidade de Pisa, agora nós estamos no inverno e nós encontramos por aí 2 plaquinhas na porta dos lugares precisando de balconista. Toda vez que a gente vai buscar algum documento no norte ou no centro da Itália, nós encontramos plaquinhas, precisa-se tal. E aí entra de novo o que eu falei no vídeo anterior sobre afastar-se de brasileiros e procurar mais italianos. Por quê? Porque, por exemplo, quem tem empresa sabe que a forma mais fácil de você conseguir uma pessoa confiável, qual é? Perguntar para um funcionário que você já tem. Você chega para você está precisando de um novo balconista, você já vai chamar o seu balconista e vai dizer, olha, você conhece alguém, você tem um amigo de confiança que você pode me indicar? Automaticamente essa pessoa, se ela conhecer alguém, ela vai indicar, você vai entrevistar a pessoa, se você gostar, você assume essa pessoa. Vejam que os laços se estreitam exatamente, e a importância do estreitamento de laços com as pessoas daqui é importante para que você consiga pelo menos uma posição no mercado de trabalho. Uma vantagem que o brasileiro tem na Itália é que o italiano, de forma geral, sabe que o brasileiro é trabalhador, sabe que o brasileiro é criativo, e nós temos essa vantagem de não ficar esperando as coisas caírem do céu. Até porque uma pessoa que já saiu do seu país e veio para uma outra,
começar a vida novamente, ela está com todo o gás para conseguir melhorar de vida, conseguir um bom emprego, conseguir boas oportunidades, e isso é muito bem visto. Então, usem isso a favor de vocês, tá? E não se preocupem com documentos para trabalho, porque aqui na Itália é muito difícil. Não existe, por exemplo, a carteira de trabalho e previdência social como aqui existe no Brasil. Você vai fazer um contrato, se você encontrar um emprego, vocês vão fechar os termos e vai fazer um contrato e vai apresentar sua carteira de identidade, o seu código fiscal e eles vão fazer o acordo. O próprio empregador vai te inscrever no INPS, como a gente faz no Brasil, o primeiro emprego, é o chefe que te inscreve no PIS/PASEP. É mais ou menos a mesma coisa, não tem segredo. E a última dica, não menos importante, é compre um chip de celular logo que você chegar aqui. Por quê? Porque você precisa de comunicação. Não adianta você deixar o currículo no lugar sendo que a pessoa não tem um meio de te achar. Não adianta você deixar um e-mail, não adianta você deixar o telefone da casa do seu amigo. Não, você precisa ter um chip de celular. Gente, um chip de celular aqui custa 5 euros. Ou 10 euros já vem com 10 ou 5 de crédito. Ligação para o Brasil custa 8, 10 centavos por minuto. Ligação entre celulares aqui custa de 10 a 15 centavos. Então, é fundamental que você tenha um meio para se comunicar. Se possível, seja a primeira coisa que vocês façam. Chega aqui já no aeroporto, já compra um chip de celular, coloca no seu celularzinho desbloqueado que você trouxe do Brasil ou de outro país, para poder utilizar na Itália. Então, essas são as dicas que eu queria dar para vocês. É a complementação daquele vídeo anterior. E seguindo essas bobagenzinhas, vocês vão conseguir, pelo menos no início, passar pelos perrengues mais complicados. Porque você já vai ter a sua carteira de identidade, você vai ter o seu CPF, você vai ter um chip de celular, você já vai estar inscrito na lista de colocamento, ou seja, no Centro per Impiego. Quando tiver algum tipo de serviço que sirva para você, eles vão entrar em contato com você através do chip que você comprou. É isso, gente. Eu espero mais uma vez ter ajudado. Vou sempre lembrar que quem está chegando agora não conhece a Minha Saga, www.minhasaga.org. Não esqueçam de dar joinha no vídeo agora. Faz isso agora. Aproveita que você está terminando o vídeo, já dá o joinha para você não esquecer. Compartilhe nas redes sociais, que é muito, muito, muito importante para a gente. E inscreva-se no canal. Dessa forma, toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai ser avisado por e-mail que, olha, a Minha Saga lá, o Fábio Gordinho da Minha Saga postou um novo vídeo, então você corre para assistir. E para aqueles que já acompanham a Minha Saga, eu sempre posto, eu sempre criei um artigo quando eu faço um novo vídeo, beleza? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!